Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E que vitória ontem, meus amigos. Mais uma de virada para cima do Atlético Paranaense. Essa vitória que vai gerar consequências positivas com toda certeza no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A gente vai falar muito aqui sobre o jogo de ontem, o jogo de volta. Vamos falar também sobre o Brasileirão, porque domingo tem o Vitória. E o seguinte, vamos falar muito aqui também sobre a situação envolvendo reforços aí no Vasco da Gama, porque tá faltando 2 dias para a janela fechar e o Vasco da Gama ainda não desistiu de reforçar o seu elenco. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, que vitória ontem do Vasco da Gama, né? O Vasco não jogou bem o primeiro tempo, essa é a grande verdade. O Vasco começou mal o segundo tempo, acabou levando um gol ali, uma falha da nossa defesa, mas o Vasco hoje é um time que tem consciência, é um time que aprendeu a sofrer, é um time que luta até o último minuto do jogo. E ontem o Vasco foi premiado por essa luta. O Vasco não baixou a cabeça, o Vasco mais uma vez conseguiu uma virada em cima ali do Atlético Paranaense e um resultado aí que dá muita moral e olha, atingiu o Atlético Paranaense, meus amigos, porque a situação é a seguinte: o Atlético Paranaense vai para esse jogo aí de volta pensando da seguinte forma: olha, tomamos 2 viradas aí pro Vasco da Gama e o Vasco não é aquele patinho feio que a gente imaginava. Para esse jogo de volta, o Atlético não vai colocar o peito aberto para jogar contra o Vasco, não. Porque no subconsciente deles lá é o seguinte, ó. A gente foi jogar no Rio de Janeiro, 2 jogos, o Vasco fez 4 gols, tá? Então, assim, se vier de peito aberto também, achando que pode fazer o gol a qualquer momento, vai tomar gol lá. O Vasco que geralmente não fica sem fazer gols nas suas partidas aí. E ontem foi muito importante porque a gente viu algumas opções surgirem do banco de reservas. O Jean David, né, o Jean Menezes entrou muito bem. O Ryan não teve muito bem, mas foi participativo. O Puma fez o gol, apesar do Vasco sentir a ausência de alguns atletas aí, a gente tem que falar também que esses jogadores aí surgem aí como opções para o nosso treinador. E acho que o Vasco vai muito mais forte para esse jogo de volta aí, porque é o seguinte: o Vasco da Gama vai poder contar até o dia 11 aí com o retorno do David. O Vasco vai ter o Felipe Coutinho, que é sim um reforço de peso, é um jogador que pode decidir qualquer partida. O Vasco vai ter o retorno do PH, então o Vasco vai ser uma equipe mais ali homogênea ali. O Vasco ainda vai ter mais peças aí. Perfeito, mas agora final de semana, antes do jogo de volta, a gente volta as nossas atenções aí para o Campeonato Brasileiro. Eu não pouparia ninguém contra o Vitória. Eu ia pro Barradão com
o time titular. E é com o time titular, tem jogadores que estão precisando ganhar ainda a minutagem, então eu simplesmente iria com o time titular. E o seguinte, pessoal, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços aí nos Gigantes da Colina. O Pedrinho ainda não desistiu, e parabenizar aqui o Pedrinho, porque quem diria que o Vasco da Gama fosse estar no G8 hoje e a um pé das semifinais. Então eu acho que o Pedrinho tomou duas decisões muito importantes ali que a gente tem que falar aqui. Primeira foi tirar a 777, destituir a 777 do controle da SAF, melhorou muito, colocando o Felipe lá dentro. E outra situação, Felipe participando ali do dia a dia, levando os problemas para o Pedrinho. E outra situação também que a gente tem que pontuar aqui, meus amigos, foi a escolha do Paiva, porque em 20 jogos o Paiva ganhou 10 sob o comando do Vasco, empatou 6 e perdeu 4. Então assim, o Paiva está com um aproveitamento entre erros e acertos, um aproveitamento muito bom com aquilo que ele tem hoje em mãos. E olha que eu critico muito o Paiva aqui, mas é um treinador aí que perdeu muito pouco aí com o time que tem. Mas o seguinte, voltando aqui na situação de reforços, né, o Vasco espera ainda anunciar mais um atleta. O Luan Pérez é um desses atletas aí que o Vasco negocia. O Santos, segundo a informação que a gente teve ontem, teria desistido ali do atleta. A proposta do Vasco é muito melhor do que a proposta do Santos, né? Seria importante se o Vasco fechasse com esse atleta agora, porque aí ainda teria condições de jogar o jogo de volta, né? Porque o João Vitor foi expulso, deve entrar o Léo Pelé ali no lugar dele. A gente tem que apoiar o Léo Pelé, se foi ele, né? Mas assim, 750 mil reais, contrato de 2 anos, foi o que o Vasco ofereceu ao Luan Pérez. O jogador já rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe, tá? Está livre aí no mercado, chegaria de graça. E outra situação aqui que a gente passa para vocês, né? É do Yuri César. O Vasco continua negociando lá com Al-Shabaab. E a situação do Benjamin Garré. Vamos ver se vai dar tempo do Vasco fechar essas negociações. Vamos ver se vai dar tempo, porque são negociações internacionais que exigem ali documentações, mas eu estou confiante que pelo menos chega mais um. A gente vai ter naturalmente agora no mês de setembro jogadores importantes voltando, como é o Paulinho e o Jair, mas a gente precisa aí reforçar principalmente a nossa zaga aí. Perfeito, pessoal, agradeço aí pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E ó, o Atlético que achou que fosse molezinha, né? Resposta aí pro jornalista, né? Que falou besteira lá em Curitiba, para toda a torcida aí do Atlético aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!